editores locais também tiveram seu espaço na Feira do Livro. Na quinta-feira, dia 12, ocorreu o lançamento coletivo de obras da editora Edunisc. Dentre os lançamentos estavam 3 e-books. As diversas situações geográficas e realidades sobre a produção do tabaco. As diferentes tecnologias que geram diferentes narrativas. O jornalismo digital e a educação ameríndia foram alguns dos temas das obras lançadas pela editora Edunisc. A própria palavra lançamento já diz que é um momento de comemoração, porque a gente está distribuindo mais conhecimentos produzidos por nossos professores. Então é um momento que a gente tem que celebrar e celebrar de uma forma festiva, por isso esse lançamento. Então o selo Edunisc se sente muito feliz fazendo isso. A editora também vem se destacando por lançar obras em edições de Feira do Livro. Os parceiros antigos, e não só desta feira, nós participamos também de uma outra feira grande, que é em Porto Alegre. Então, os momentos de feira para nós são muito importantes, porque eles promovem visibilidade para as nossas publicações e para os autores também. E isso é muito interessante, porque a distribuição dos livros é um problema. E no momento em que ele se apoia na mídia, que divulga essas publicações, isso para nós é muito importante e por isso mesmo a gente está sempre participando, está sempre colaborando e faz questão dessa presença. Gratificante, né? Porque a Feira do Livro de Santa Cruz se consolida cada ano, já se tornou uma referência no estado, né? A comunidade se mobiliza, Deus das crianças, os alunos da rede pública, o público em geral que tenha, né, essa predileção pela leitura, né, e a gente poder estar compartilhando, né, o fruto do nosso trabalho intelectual, que muitas vezes não aparece, né, para a sociedade, né, prestando conta, inclusive, desse trabalho, né, para a comunidade é altamente positivo e satisfatório. Dentre os lançamentos estavam 3 e-books. Ações interdisciplinares do curso de Fisioterapia da Unisc, 15 anos em inovação, de Dulciane Nunes Paiva e Ângela Cristina Ferreira da Silva. Ensino e Extensão, Formação e Socialização do Conhecimento, escrito por Ana Luísa Teixeira de Menezes e Carmen Lúcia de Lima Helfer. E Interlocuções entre a Psicologia e a Política Nacional de Assistência Social, organizado por Lilian Rodrigues da Cruz, Luciana Rodrigues e Neuza Guareschi. A importância do e-book hoje, eu acho que fundamentalmente é dar acesso às pessoas, né? Porque o livro é muito bom folhear um livro, essa materialidade, mas tem um custo alto, né? Então, esse livro, assim, ele pode ser lido em qualquer lugar do mundo, né? Nós temos um número muito grande de alunos que a gente sabe que se manter na universidade é difícil, né? Então, essa forma de publicizar o conteúdo através do e-book é fantástico. O tema que norteou esta edição da Feira do Livro deixou algumas sugestões de diferentes motivos pelos quais ler apaixona. Na reportagem a seguir, veja o que os visitantes têm a dizer sobre essa paixão. A paixão é boa, a paixão é ruim, ninguém sabe. Ela acontece. Como certas tempestades, ela acontece. Assim como depois dos vendavais, os elementos da natureza já não são os mesmos, ninguém é o que era depois do desvario da paixão. Vidas renascem com paixões, outras viram cinza por causa dela. E há pessoas que são como aquela ave mítica, a fênix, e vivem renascendo das cinzas da paixão. Com base no tema da Feira do Livro de Santa Cruz do Sul, fomos descobrir por que ler apaixona. O termo paixão já é gerado por vários segmentos da leitura, né? Já eu sou do tempo que quando a gente recebia cartinhas de amor, entendeu? Era uma forma de leitura de paixão, né? Eu, particularmente, me apaixonei pela leitura escrevendo. Às vezes se apaixona que tem umas coisas assim, sabe, que ajuda às vezes em algum problema, ajuda a ler também, tem uns livros que ajudam a ler direito, tem uns livros também que, assim, que não tem escrita, a gente pode inventar uma história também. Eu tenho uma filha de 2 anos e meio, justamente eu estou aqui comprando mais livros para ela, porque é um dos presentes que ela mais gosta de receber. E com essa idade, não só por influência minha, mas de uma preferência dela mesmo, o fato de conseguir, através da leitura, entrar num mundo de sonhos, de magia, eu acredito que isso é uma coisa muito boa que a gente pode utilizar
para fazer com que isso se torne um hábito. Como eu estou na Escola Família Agrícola, em Santa Cruz do Sul, a gente tem uma leitura técnica e, juntamente com a leitura técnica, a gente também lê sobre as histórias. E, na minha opinião, eu acho bom ter um conhecimento do Rio Grande do Sul, Brasil e todo mundo, sabe? A gente pode fazer um aperfeiçoamento e ir mais a fundo e é bem importante. Tem gente que apaixona ler, porque tem gente que lê e depois essa história é perguntada numa prova, daí como ele já vai saber dessa história, ele já vai responder tudo certo, e daí ele já vai passar na prova. E eu acho ler que também é bom também, é bem bom pra gente crescer e ser alguém na vida. Apaixona muito, porque a leitura abre portas, janelas, né? A gente navega, entre aspas, né? E passa a conhecer um mundo desconhecido. Permite que nós possamos viver outras vidas, outras situações, outras culturas, que a gente possa se descobrir único e múltiplos ao mesmo tempo. E nesse apaixonar-se pelo livro é algo que contagia. Por exemplo, uma pessoa que lê e que gosta da leitura, ela não fica imune a isso, ela passa adiante. Então essa multiplicidade de eus que tu assume a partir de uma leitura faz com que tu nunca te sinta sozinho. Tu pode estar só, mas dentro de um livro tu está com múltiplas pessoas. Essa possibilidade de te sentir sempre um aprendiz é a coisa mais apaixonante que tem na vida. E se tu estiver associando isso à leitura, mais amplo ainda esse universo se torna. É um universo infindável. Nos 10 dias de feira, ele esteve presente com diferentes enredos e estilos. O livro, o personagem principal do evento, estava sempre pronto à espera dos leitores. As diferentes cores e formas e os preços variados são alguns dos atrativos que chamam a atenção dos visitantes. Para as crianças, as histórias foram escritas em maletas, com relevo ou até mesmo na fronha do travesseiro. Já os valores são para todos os bolsos e variam de R$1 a mais de R$100. Todo empreendimento, toda livraria, ela deve levar a cultura para toda a população, inclusive para aquela população que não tem o poder aquisitivo necessário para acessar a cultura. Razão pela qual nós temos aí livros de R$1, R$2, R$3, R$5, 10, 15, até 100, cento e poucos reais. Os visitantes estão procurando todos os tipos de livro. Mas de modo especial, nós estamos vendendo bastante o Diário do Banana, o Teorema de Caterine, A Culpa das Estrelas e O Lado Bom da Vida, até o dia de hoje está se destacando aqui na nossa livraria. Um dos livros mais vendidos entre as crianças durante a feira foi Diário de um Banana. Caterine, eu queria que tu me contasse o que tu achou de tão legal nessa história do Diário de um Banana. É que assim, eles estavam brincando, daí um menino pegou, o amigo dele pegou, jogou uma bola de neve na bicicleta do outro, daí ele caiu no chão. E daí no outro dia ele foi para a escola com um gesso no braço e todo mundo queria assinar o gesso dele, e depois no outro dia o amigo fez a mesma coisa para levar mais crédito também igual a ele. Eu acho que é porque a maioria dos garotos assim se identifica também, porque ele fala sobre as coisas que acontecem no dia a dia do menino, sabe? E a gurizada tem gostado bastante. Os diferentes tipos de livros infantis chamam a atenção das crianças. Eles podem ser de histórias, de piadas ou de futebol. O importante é que a leitura faça parte da rotina desde a infância. Eu janto, daí eu vou e leio um pouco e depois eu vou dormir. Eu vim só para ver como os livros, para ver se tem livro bom, e também ver sobre na escola, vim ver um livro sobre a escola, alguma coisa assim para mim ler. Eu gosto de ler. Porque eu gosto muito de ler e eu já tinha visto ele em Porto Alegre. E aí eu queria pegar um deles. Eu queria muito pegar porque ele perguntava as coisas pra mim e eu respondia. E aí eu quis um diário assim. Eu leio assim quando eu tenho livro, quando eu não tenho muitos livros lá em casa assim, mas eu alugo na biblioteca e leio. Amar a literatura e construir ideias para compor uma narrativa atraente. Esses são alguns princípios para quem deseja se aventurar na criação de um livro. Conheça agora a história e os desafios de 2 novos escritores santacruzenses.
A partir de um blog, a acadêmica de jornalismo na Unisc, Angelita Borges, viu potencial na história de sua personagem principal, Stella Devon, que posteriormente se tornou o título de seu livro. Angelita lançou seu primeiro romance na 26ª Feira do Livro de Santa Cruz do Sul. Quando eu tive a ideia de escrever o livro, a história em si, eu não pensava em publicar. Eu escrevi no blog como uma divulgação de um primeiro contato com os meus possíveis leitores, Então, quando eu terminei a história, eu recebi um recado de um amigo meu que estava publicando por essa editora. Ele me deu o contato e, sim, se tu quiser mandar alguma coisa de repente, Como eu já tinha terminado a história naquela semana, eu resolvi mandar o texto e eles gostaram e foi assim que surgiu. O livro foi praticamente inteiro do blog, eu alterei um pouco no início, o primeiro capítulo principalmente, acrescentei alguns detalhes a mais, mas de resto, da metade para o final está na íntegra. Cassionei Petri é mestre em letras e leciona em 2 escolas de Santa Cruz do Sul. Desde criança, é um apaixonado pela leitura. Já na adolescência, surgiu a vontade de criar suas próprias narrativas. Em 2012, na 25ª Feira do Livro do município, lançou sua primeira obra, Arranhões e Outras Feridas, composta por contos. Eu sempre tive vontade desde a juventude, aquela pressa lá, desde antes dos 20 anos eu queria publicar alguma coisa. Mas foi uma época em que era praticamente impossível se publicar sem ter alguns contatos com outras pessoas, enfim, a publicação era muito difícil para o escritor novo. Hoje eu posso dizer que é fácil publicar, porque há muitas editoras que têm, claro, tem a questão da autopublicação, de ter uma grana, poder colocar para fazer teu livro ser fácil. Eu não queria fazer isso, até porque não tem essa condição, Mas tem as editoras que têm esse processo de fazer uma tiragem pequena, que tu podes, sem desembolsar dinheiro, mas depois com a venda dos teus livros e tal, conseguir cobrir aquela edição e ainda ter um certo valor de direito autoral ainda, que valoriza o teu trabalho. Escrever um livro é tarefa complexa, é necessária inspiração e muito trabalho, criatividade e domínio da linguagem. E para iniciar no mundo dos escritores, lançar o primeiro livro, é preciso persistência e coragem. Quanto mais a gente lê e tem uma aptidão ou tem uma vontade, vem aquele desejo, aquela luzinha, acho que eu vou escrever também. Tem algumas histórias que ainda precisam ser contadas que não foram por outros escritores, Aí entrou essa ideia de ser escritor, De gostar de literatura, gostar de ler e gostar também da figura do escritor, Aquele cara sozinho no seu canto, criando histórias, bolando personagens, enfim, trabalhando com a palavra, elaborando a palavra artisticamente. O primórdio, seria tu ter tempo para escrever o livro. Porque às vezes vem a ideia, mas tu não consegue completar, seja por algum entrave até criativo ou porque tu tem que fazer outras coisas, que nem eu estudo na faculdade, às vezes não encaixa esse tempo. E depois é conseguir uma editora, porque não são todas que se propõem a lançar pessoas que nunca publicaram, sabe? E para debater sobre esses novos autores e as publicações que estão ganhando espaço no município, escritores e professores se reuniram na Casa das Artes Regina Simones. O painel História Local e Literatura contou com a presença dos escritores Mauro Klafke e Valesca de Assis e os professores Eunice Piazza Gai, do mestrado em Letras da Unisc, e Mozart Linhares, do curso de História. Eles falaram sobre o crescimento significativo da produção literária local. A escritora Valesca de Assis destacou que a sua geração escrevia sobre identidade, já os novos escritores investem na literatura contemporânea. E a seguir, Unisc TV e a Agência 4 realizam a cobertura da 26ª Feira do Livro. Veja as atividades realizadas pelos animadores culturais. Nós já voltamos.